Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Sérgio, professor de Química e você está assistindo ao aulalivre.net. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os polímeros, principalmente os polímeros artificiais. Uma questãozinha aí bastante recorrente, tanto no Enem quanto nos vestibulares de maneira geral. Tá? O que você tem que saber básico sobre polímeros? Polímero é um composto que tem, na verdade, várias estruturas ligadas entre si, chamadas monômeros. Mono de mero de parte, então uma parte, que se liga várias vezes, poliligações, polipartes, daí a gente chama isso de polímero, certo? Existem polímeros tanto naturais quanto artificiais. Se a gente vai pensar na natureza, por exemplo, a natureza tem vários polímeros, A nossa pele, o nosso cabelo é polimérico. De certa forma, a gente pode dizer que os animais desenvolveram polímeros bastante especiais. É o caso da seda, por exemplo, que é um polímero produzido pelo bicho da seda, uma poliproteína, um polipeptídeo, e por aí vai. Então nós temos, na verdade, uma gama muito grande de polímeros no dia a dia. Alguns deles são mais importantes comercialmente do que outros e normalmente são estes que são cobrados, nos vestibulares. Basicamente, dois tipos de polímeros, uma unidade monômera única, eu vou ter o chamado polímero de constituição ou polímero de adição, que é o caso desse, quando eu tenho várias estruturas iguais, por exemplo, o etileno forma polietileno, eu vou ter uma estrutura muito parecida, várias estruturas iguais, ligadas entre si, gerando uma grande estrutura polimérica. Ou então eu posso ter o que a gente chama de copolímero, que é quando eu tenho dois monômeros diferentes. Geralmente, nesse caso, eu vou ter uma reação que a gente chama de condensação, eu vou perder a água ou perder uma molécula simples para formar o meu polímero final, certo? Nesse caso aqui, só se quebra ligações duplas nos polímeros de adição, enquanto que aqui no copolímero, geralmente é um processo de extração de uma molécula simples para juntar as outras duas moléculas. É o caso da ligação peptídica, lá nas proteínas, que são polímeros de alfa-aminoácidos. Mas nos interessa bastante os chamados polímeros sintéticos, aqueles são produzidos pelo homem, tá? Basicamente, nós vamos ter dois tipos. Os termoplásticos, quando são aquecidos e amolecem, eles podem ser moldados. É o caso do PVC, policloreto de vinila. É o caso do polipropileno, aquele plástico um pouco mais resistente do que o plástico de sacolinha, por exemplo. E nós temos os chamados termofixos, aqueles que não vão se alterar com a alteração da temperatura. É o caso, por exemplo, da borracha dura, a borracha já vulcanizada, vamos falar sobre ela. É o caso da fórmica e é o caso também da poliuretana, aquela que se faz as rodinhas de skate, por exemplo, aquele polímero é um polímero que não deforma se você aumentar a temperatura e tem que ser, o atrito entre as rodas e o chão produz realmente muito calor, principalmente nas desacelerações bruscas. Tá? Polímeros de adição são polímeros produzidos por reações de adição, se adiciona um polímero ao outro. Lembrando que a adição é característica de que tem ligação dupla, compostos que são insaturados. Tá? Então, os polímeros de adição mais comuns, por exemplo, são o etileno, que vai gerar o polietileno, usado em brinquedos, usado em sacos, sacolas plásticas. Tá? O cloreto de vinileteno, também chamado de sarão ou de poli, é usado em filmes, aqueles filmes plásticos para embalar alimentos que a gente tem em casa, por exemplo, são esse polímero. Tá? Como a gente pode identificar os plásticos? Isso aqui é uma questão mais voltada para o Enem, o Enem já abordou isso em outros concursos. Daqui a pouquinho pode aparecer uma questãozinha no seu Enem. PET. PET, na verdade, é polietileno taraftalato, é a embalagem de refrigerante. Quando a gente fala PET, a sigla PET significa polietileno taraftalato, certo? Essa estrutura também pode ser chamada de politeraftalato de etileno, é a mesma coisa, tá? O PAD, que é o polietileno de alta densidade, esse polietileno geralmente é utilizado para materiais que sofrem bastante impacto, Então ele é utilizado para fazer peças, por exemplo, que têm atrito, que se movimentam, tá? O PVC, policloreto de vinila, que é utilizado em tubos, encanamentos de água ou então tubos elétricos. Ele tem uma grande vantagem, apesar dele ser termoplástico, dele deformar, ele não pega fogo, ele não entra em ignição. Então ele é bastante seguro do ponto de vista da segurança de um incêndio, por exemplo. Ele não vai ser utilizado como combustível. Isso deixa a gente bem mais tranquilo. Tá? O PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, esse normalmente é utilizado para fazer sacolas plásticas, ou então para
fazer saquinhos plásticos, tá? O PP, que é o polipropileno, um plástico um pouco mais resistente, utilizado para fazer brinquedos, né? Carrinhos, bonecas, etc. E aqui eu tenho o poliestireno, né? O poliestireno, para quem não lembra, é o isopor, né? Utilizado como isolante acústico e também como isolante térmico para frio, né? A gente não pode aquecer o poliestireno no isopor, que você sabe, né? Ele entra em ignição, ele pode ser usado como combustível, certo? Mas caso apareça, por exemplo, o número 7, significa que não é nenhum polímero conhecido ou então que o nome do polímero é muito grande, tá? E não coube na embalagem. Na verdade, assim, não é nada que você precise se preocupar muito, tá? Mas esses números de 1 a 6, eles identificam polímeros que são bastante conhecidos pelo ponto de vista usual. Eles são comercialmente, né, vendidos com outros nomes, né? Garrafas de refrigerante, sacola plástica, mas eles têm uma aplicação cotidiana bastante grande, ok? Além disso, nós temos os polímeros de condensação. Aqueles que nós vimos, né, anteriormente são os polímeros de adição, aqueles que são características de compostos insaturados, enquanto que esses de condensação são aqueles que, com dois monômeros diferentes, ou seja, copolímeros, eu acabo retirando uma molécula mais simples, geralmente água, ou então amônia, ou então, de repente, né, um radical metil. Um exemplo bom disso é a baquelite, que é o polifenol, resistente ao impacto, muito estável em relação ao aquecimento, né? Esse aqui é usado para materiais elétricos, o cabo das panelas, né, é feito de baquelite e durante muito tempo o painel dos carros também era feito de baquelite. Além de resistir a impacto, né, ele não pega fogo, ou seja, ele não entra em ignição, um material bastante seguro, tá? Além da baquelite, o poliéster, também chamado de Dacon, né, resistente à corrosão por ácidos, resistente à corrosão por bases. Ele é utilizado para fazer varas de pesca, engrenagens de bombas, também é utilizado para fazer, né, roupas, né, anti-chamas, né, claro que não para bombeiros, né, aí o pessoal usa amianto, né, que é bem mais resistente à ignição, mas roupas que evitam, por exemplo, temperaturas extremas, né, tanto para o frio quanto para o calor, ok? Poliamida ou nylon, né, conhecido como nylon, aqui tem uma curiosidade, né, a Dupont foi a primeira empresa a desenvolver um polímero comercial, os seus escritórios, na verdade, eram em Nova York e Londres, né, e se você nunca percebeu, o nome nylon, na verdade, significa justamente os dois escritórios que a Dupont tinha à época, né, em 1933. Um ficava em Nova York e o outro em Londres. O nome nylon deriva daí, né? Na verdade, foi uma ação conjunta de dois laboratórios da mesma empresa em lugares diferentes que desenvolveu o nylon como a gente conhece para substituir a seda. Lembra que eu falei que o bicho da seda produzia seda? Então, para substituir a seda, se criou um tecido muito semelhante, né, o nylon. A culpa, nesse caso, é das mulheres, né? As mulheres que gostavam de meias de seda. Na época, né, da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, a seda era utilizada praticamente para fazer paraquedas, né? Eis que surge a necessidade de um tecido novo para substituir essa seda. Foi criado o nylon, né, do Dupont, pensando no mercado de venda nos Estados Unidos, ok? Mas o nylon é utilizado hoje para diversas, né, situações. Ele é bom porque, literalmente, é muito resistente, né, é um material barato, ou seja, é fácil de se fabricar. E também ele apresenta uma grande estabilidade térmica, né? Ele oscila em temperaturas aí que vão desde 0 até 70, 80 graus, ok? Aqui a gente tem uma imagem bastante interessante, né? Se você está olhando e parece, né, um animal, na verdade isso nada mais é do que um velcro, né? O velcro é um bom exemplo de polímero feito com nylon, né, e poliéster. Como você pode perceber, as fibras, né, do carbono do tecido, elas se enroscam e esse monte de fibrazinha enroscando é que dão a estabilidade, por exemplo, aos fechos de velcro, né? O velcro foi desenvolvido para substituir o famoso zíper, certo? E não pegou muito bem, né? Algumas situações ainda a gente utiliza roupas de velcro e tal, mas não são situações cotidianas. É difícil encontrar alguma camisa, alguma calça que seja fechada a velcro, a não ser que o objetivo seja se livrar dela facilmente, né? Mas aqui a gente tem uma foto ampliada, é claro, uma micrografia eletrônica, onde você vê, né, justamente como é que esse tecido fica emaranhado, ok? É um polímero bastante comum. Agora, não poderíamos falar sobre polímeros sem dar uma homenagem, né, a uma das pessoas responsáveis pelo mundo cotidiano, pelo mundo moderno, que é o Goodyear, né? O Goodyear desenvolveu um método acidentalmente, depois você busca informações na internet, né? O Goodyear, o mesmo cara do pneu, tá? Ele desenvolveu uma maneira de deixar a borracha mais resistente a variações de temperatura. Esse processo, né, foi casual e em homenagem ao deus do fogo, Vulcano, ele chamou o processo de vulcanização. Uma outra referência importante, né, se você pensar em vulcões, é impossível pensar em vulcão e não lembrar que vulcão libera muito enxofre.
enxofre. E é justamente isso que acontece no processo de vulcanização. Aqui a gente tem a borracha, né, ocorrendo naturalmente. A borracha, só para lembrar, é um alcadieno chamado butadieno 1,3. E esse butadieno 1,3 vai quebrar ligações. E no lugar dessas ligações que existiam entre carbonos, nós vamos acrescentar enxofre para fazer uma trama mais forte desse tecido. Lembra que a gente viu isso no velcro, né? Ele estava lá bem enroscado. É isso que vai acontecer em termos de ligações nessa estrutura da borracha mais o enxofre. E essa borracha mais enxofre, hoje a gente chama de borracha vulcanizada. Usada nos pneus, usada, por exemplo, nos solados dos sapatos, usada para fazer tênis, para fazer sandálias, certo? Então a borracha vulcanizada nada mais é do que a borracha convencional, cauchu, né, que é a borracha natural. Inclusive o termo recauchutagem vem daí, né, colocar borracha de novo, né, recauchutar significa colocar borracha. A cauchute acrescida de enxofre se torna a borracha vulcanizada, uma borracha mais resistente, mais dura a impacto e também mais resistente às variações de temperatura, certo? Espero que você tenha gostado da aula de polímeros, né? Nos encontramos por aí. Um grande abraço. Um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução, como uma deusa chegando.